E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Confesso que fui inspirado pela mensagem do Gessé no domingo. Eu estava ouvindo a mensagem do Gessé no domingo, falando sobre sonhos, projetos, planos, e me interessou muito ter um foco sobre a história de José. E é interessante que a história de José, ela nos leva a meditar sobre muitos aspectos que tem a ver com uma imensidão de realidades do nosso dia a dia. E nós vamos começar então uma caminhada pela história de José e vamos, se Deus quiser, estar aprendendo sobre situações importantes para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Abra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, aonde começa essa história maravilhosa. Se você conhece muito bem a história de José, você vai saber e você vai reconhecer que José é um dos 12 filhos de Jacó, E sendo um dos 12 filhos de Jacó, ele é um daqueles que foram escolhidos para serem os cabeças das tribos da futura nação de Israel que nasceria, posteriormente. Então a história de José, dos seus irmãos, da sua família, é uma história muito rica em ensinamentos e que traz para a nossa vida ensinamentos maravilhosos e apaixonantes. Eu gostaria de ler nesse primeiro momento apenas os 4 primeiros versículos e gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Gênesis 37, de 1 a 4, diz assim: José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Queridos, quando você idealiza uma família, ou quando você pensa na imagem de uma família, certamente que o que vem na tua mente é palavras do tipo unidade, correto? Amor, compreensão, comunhão, afeto, solidariedade, Tudo isso nós queremos encontrar dentro das 4 paredes daquele ambiente que nós chamamos de lar. E é muito importante que a gente perceba, e tem pensamentos muito interessantes sobre isso, que um lar, ele não é construído quando você casa com alguém ou quando você tem um filho. Ali você pode estar estabelecendo, uma relação sanguínea ou uma relação afetiva. Mas a verdade é que para que um ambiente possa se tornar num lar, você precisa trabalhar, ou melhor, deixar Deus trabalhar nestas relações interiores, nestes elos que unem
um a outro dentro dessas quatro paredes. É por isso que tem um pensamento que diz o seguinte: o dinheiro ele pode comprar, por exemplo, um plano de saúde, mas não pode comprar a sua saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas ele não pode comprar um lar. E essa é uma realidade. A nossa preocupação é aonde nós estamos procurando, não é, estabelecer as nossas relações familiares. Porque quando você olha para o mundo de hoje, você vê famílias desestruturadas. Você vê gente que vive dentro da mesma casa, mas que não tem o mínimo de afeto, não tem o mínimo de solidariedade, não tem o mínimo de comunhão com aquelas pessoas que ela chama de irmão, de pai, de mãe, de filho. E isso não pode ser chamado de um lar, porque não é isso que nós vemos na Bíblia. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela não esconde os defeitos daqueles personagens que ela cita para cada um de nós. Você vê um Abraão sendo pego numa mentira, você vê um Davi caindo em adultério, você vê um Pedro, não é, negando aquele que ele dizia, não é, que jamais o faria, e você consegue perceber que personagens que foram bênção diante de Deus e diante dos homens também caíram, e as suas quedas foram registradas pela Bíblia, porque nós não aprendemos apenas com as virtudes, nós aprendemos também com os erros e com os defeitos das pessoas, porque nós devemos olhar para esses erros e defeitos e dizer assim: olha, isso está registrado para que eu não faça a mesma coisa. Isso está sendo colocado diante de mim. E alguns perguntam: mas por que isso tem que estar escrito na Bíblia? Por que tem que estar escrito lá um incesto, né, de um dos filhos de Davi, que me fugiu o nome agora, com a sua irmã? Por que tem que estar escrito lá na Bíblia, não é? A ganância de tantas pessoas que foram como servo, né, de Elias, que foi traído pela sua ganância pelo dinheiro e acabou, não é, sendo atingido pela lepra. Por que Deus permite que essas coisas sejam registradas na Bíblia? Para que os nossos olhos estejam atentos e alertas para situações que nos enganam e nos levam a cair e nos afastar de Deus. E o que nós percebemos hoje, irmãos, é que tem muitas famílias, inclusive dentro da igreja, que estão desestruturadas por tipos de comportamentos que não são comportamentos bíblicos, que não são comportamentos cristãos, que não são comportamentos que devem ser encontrados dentro da minha casa e dentro da tua casa. E esses tipos de comportamento precisam ser deixados de lado, precisam ser rejeitados, e precisa, não é, em substituição a eles, ter sentimentos e atitudes que preencham este vazio dentro da casa, no qual o Espírito Santo pegará essa realidade e transformará os nossos lares em lar de verdade. Quando você começa a ler a história de José, você já vê uma família com problemas, porque em apenas 4 versículos nós encontramos 3 comportamentos inadequados dentro da família. Eu podia citar mais aqui, mas nós não temos tempo para citar muitos. Mas em 4 versículos, você vê um problema com a atitude de José, você vê um problema com a atitude de Jacó, e você vê um problema com a atitude dos irmãos. E a Bíblia mostra isso para mostrar para a gente que a tua família, com todos os defeitos que ela tem, ela é uma família como outra qualquer, que precisa da misericórdia de Deus para ser um lar abençoado e abençoador. Se na família de José e de Jacó
encontramos dificuldades e problemas terríveis, irmãos. Você quer que a sua família seja perfeita? Você quer que aqueles que moram junto com você, não é, só te dê alegrias? Você quer que aquelas pessoas que convivem com você, não é, sejam pessoas que não tenham nenhum tipo de situação a ser repreendida? Será que nós encontramos dentro da nossa casa apenas aqueles que são irrepreensíveis? Eu acredito que não. Se você olhar para a minha casa, se você procurar direitinho, você vai achar problemas. Se você visitar alguém e ficar um tempo com esta pessoa, você vai perceber situações que não deveria acontecer ali. Mas isto não é uma situação que leva a sua família a ser conhecida como uma família separada de qualquer outra. Não. Todas as nossas famílias precisam da misericórdia do Senhor. Os nossos relacionamentos familiares precisam da misericórdia do Senhor. E nós acreditamos que o Espírito de Deus, quando pega um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que entende, que necessita da misericórdia de Deus, então Deus começa a trabalhar dentro das relações familiares. Amém, queridos? Por isso, eu quero levar vocês a meditar sobre esses 3 comportamentos inadequados. E aí a gente começa a vislumbrar se dentro da nossa casa existe esse tipo de comportamento que precisa ser banido do nosso meio. E certamente a sua família pode não chegar à perfeição, mas ela vai ser muito melhor do que ela se encontra hoje. Por isso, se você notar no versículo de número 2, a Bíblia ela vai falar o seguinte. Ela começa, com a história de Jacó e ela diz, olha, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, um adolescente ainda, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E aí, irmãos, começa o primeiro comportamento inadequado. Porque no final do versículo 2 ele vai dizer, e trazia o quê? Más notícias deles ao seu pai. Vejam uma coisa interessante. O que José fazia? Aos 17 anos ele já era um rapaz trabalhador. José já arregaçava as mangas para poder ajudar no sustento da sua casa. Ele era aquele que ajudava os seus irmãos a apacentar o rebanho do seu pai, que não era pouca coisa. Se você ler a história de Jacó junto com Esaú, você vai ver que Jacó era um homem que tinha muitas posses, tinha muitos bens, não é? E precisava de gente trabalhando, e José então com 17 anos já ajudava no sustento do seu pai. Ele acompanhava os seus irmãos para fazer o mesmo trabalho que os seus irmãos faziam. Só que José tinha um comportamento inadequado, porque o que ele fazia enquanto seus irmãos estavam trabalhando? Ele olhava para o comportamento dos seus irmãos e pegava aquelas coisas erradas e ruins que os seus irmãos faziam e ia contar para quem? Para o seu pai. Vejam que o problema não é contar uma situação inadequada para o pai, porque certamente que o pai naquela posição, ele deveria corrigir qualquer tipo de desvio dos seus filhos, e é assim que a Bíblia ensina, correto? O filho tem um comportamento inadequado, o pai sabe daquilo, e o pai vai ao encontro, e um pai que é responsável, um pai que sabe das suas responsabilidades, ele jamais deixará o seu filho ter um comportamento inadequado sem que ele possa corrigi-lo. Isso é muito importante. A Bíblia fala dos filhos de Davi, que tinham um comportamento inadequado, e lá no livro de 1 Reis capítulo 1 diz por quê, em um de seus filhos. Davi jamais chamou a atenção do seu filho para qualquer um dos seus procedimentos errados. Então Davi, apesar de ser um grande homem de Deus, foi um péssimo pai. E aqui, irmãos, o problema não era José passar para o seu pai a informação de um comportamento inadequado dos seus filhos para que o seu pai pudesse corrigir. A dificuldade aqui é
por que José só trazia as notícias ruins para o seu pai? Será que os seus irmãos não tinham nenhuma virtude que pudesse ser exaltada por José perante o seu pai? Será que os seus irmãos não tinham nenhum tipo de atitude, de bondade, um trabalho bem feito, alguma coisa que ressaltasse, não é? Um comportamento adequado? E aí José fala: pai, olha só, olha, eu estou feliz porque meus irmãos hoje deram duro, trabalharam demais, deram alimento para o rebanho, limparam o rebanho, levaram o rebanho para o curral, fizeram tudo direitinho, só um ali que, né, teve um comportamento inadequado, e aí eu gostaria que o senhor falasse com ele. E aí, o que Jacó ia fazer? Não é? Certamente ia ficar feliz com os filhos e ia repreender aquele tipo de comportamento inadequado. Mas o problema aqui é que os olhos de José só estavam observando as coisas mais que os seus irmãos estavam fazendo. E isso traz problema para dentro de casa. Porque dentro de casa, irmãos, nós não devemos olhar apenas os defeitos das pessoas. Dentro de casa, você tem que olhar e tem que enxergar a virtude daqueles que convivem dentro de você e que você chama de família. O que teu pai faz de bom? O que tua mãe faz de bom? O que teus irmãos fazem bem feito? Que pode sobressair e sair dos seus lábios uma palavra de elogio, que possa unir mais a família e ver, não é, que você está atento àquelas coisas boas que os seus parentes estão fazendo. Mas geralmente não é assim. Geralmente, né, o irmão fala: pai, olha o que fulano fez, né? Pai, tomou banho e deixou lá o banheiro todo molhado. Pai, disse que ia lá, tirar o lixo e não tirou, né? Aí a esposa fala: você não tirou o lixo. E aí você começa a ver apenas os defeitos e o seu olhar acaba sendo um olhar que não é um olhar adequado para alguém que quer construir um lar abençoador. Vejam que eu não estou falando para você fechar os olhos para os defeitos e problemas e dificuldades da tua casa. Apontar um comportamento inadequado é algo maduro para uma família cristã. Se a esposa fala para o marido que ele tem um comportamento inadequado em algum momento, ele tem que observar aquilo e perceber se de repente o que ela falou procede ou não procede. E aí vai conversar com ela sobre isso. Se a mãe chega para o filho e fala: meu filho, olha, você não está agindo corretamente com seus estudos, você está brincando demais, você está saindo demais, você não está dando muito tempo e muita atenção para aquilo que você precisa dar. O filho não vai olhar isso apenas como algo negativo. Mas a dificuldade, irmãos, é aquilo que Jesus fala: quando os nossos olhos são maus, não é? Todo o nosso corpo acaba se tornando mal. E há grandes problemas nas famílias por causa disso. Você não vê mais dentro das famílias o elogio. Você não vê mais dentro das casas as pessoas falando que alguém faz bem alguma coisa. Você não pode chegar, não é, e comer uma comida maravilhosa que a Kelly faz lá para mim, e ela cozinha muito bem, e não receber um elogio. Isso é até pecado, irmão. Você não pode chegar e ver um marido que cuida bem das finanças, que é organizado, que deixa, não é, todas as contas pagas e traz tranquilidade para casa, sem que a esposa reconheça isso e valorize isso. E dê, não é, como um presente, um elogio, dizendo: olha, que bom que você faz isso muito bem, porque eu sou péssimo em administrar coisas. Como é bom o filho reconhecer que o pai cuida dele, que a mãe é provedora, o pai é provedor. Como é bom você, olha, que bom que vocês estavam comigo nos momentos mais complicados que eu tive. E se você não tem isso, com certeza alguma virtude
alguém da tua família tem, ou os membros da tua família têm. Por isso, queridos, que o nosso olhar não pode ser um olhar apenas para as coisas mais. E José aqui, ele levava para o seu pai as notícias mais ruins possíveis. Agora imaginem, Jacó lá, né? Já com uma certa idade, e José, 17 anos, dizendo: pai, ó, tem uma relação aqui, Rubens fez isso aqui, ó, foi legal não. Ó, Benjamim, ó, também está complicado. Judá, então, nem digo para o senhor o que ele fez. A Bíblia fala que ele trazia para os seus pais as notícias mais, as notícias ruins. E para falar mal da gente, da nossa casa, já tem muita gente. Se dentro da tua casa você não vê nenhum tipo de virtude, certamente que o ambiente será muito complicado. E isso é um dos grandes motivos para problemas, para discórdias, para brigas dentro de casa. Não há o reconhecimento, não há o elogio, não há a valorização daquilo que se faz bem, daquilo que está bem organizado, daquilo que é bem feito. Valorize isto, elogie, reconheça, porque certamente quando você chamar a atenção por algum desvio de comportamento, por algum problema, esta pessoa que está sendo elogiada, que está sendo valorizada, que está sendo reconhecida, ela vai parar para te ouvir. Ela vai parar para que você reflita e diga assim, ó, quando ela elogia, então está falando a verdade. Então quando ela também, né, está falando alguma coisa de ruim, de mal, eu tenho que parar para reconhecer, porque, né, ela é uma pessoa séria. E aí, dentro de casa, essas coisas são muito bem resolvidas. E aqui, irmãos, já começa a família com um comportamento inadequado. Observar apenas aquilo que não é bem feito ou bem realizado, não é um comportamento adequado para uma família cristã. Se você é alguém que sabe que é de Deus, se a tua família é uma família cristã, procure exercitar isso. Ah, mas se eu fizer isso, só vai ser eu. Ninguém vai olhar para mim e vai reconhecer. Comece com você. Comece com você. Porque quando você planta coisas boas nascerão na tua vida. A Bíblia nos ensina que o Senhor cuida de nós. Então, enquanto você semeia o entendimento, enquanto você semeia reconhecimento, enquanto você semeia, não é, boas relações, Deus vai trabalhando para que haja esse entendimento dentro da tua casa. Que você seja essa luz dentro da tua casa, que você seja esse testemunho dentro da tua casa. E lembre-se disso, não é? Você não é tolhido de apontar defeitos e erros daqueles que são membros da sua família. Volto a dizer, isso é um sinal de maturidade. Você receber a crítica e, não é, entender que aquilo é algo que foi falado para que você cresça, que você desenvolva. Mas não fique só nisso. Elogie, reconheça, valorize, porque certamente isso vai ajudar muito a sua casa. Eu pergunto, qual foi a última vez que você elogiou um membro da sua família? Qual foi a última vez que você elogiou a comida da sua mãe? Qual foi a última vez que você elogiou a roupa que a sua esposa está vestindo? Qual foi a última vez que você reconheceu, né, que o seu marido trabalha muito, né, e que tem dado um esforço para levar, né, para dentro de casa o sustento? Qual foi a última vez que você reconheceu que teu irmão, né, a tua irmã tem os defeitos, mas também tem muita coisa boa? Qual foi a última vez que você falou algo de bom daqueles que estão dentro da tua casa? Talvez nunca tenha sido falado isso, a pessoa leva até um susto, né? Opa, tu está querendo alguma coisa. Começou a falar bem, tu está querendo alguma coisa. Vai direto ao assunto, o que você quer, né? Mas aí a pessoa vai perceber que não é em troca de nada, mas é porque Deus está movendo você a mudar o seu olhar. Quando você muda o olhar, muda também a atitude. Mudam
as palavras e Deus completa a obra. Amém, queridos? Então essa é uma primeira situação inadequada dentro dessa família. A segunda é promovida pelo próprio Jacó, porque o versículo de número 3 vai dizer o seguinte: olha, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ou seja, dentro daquela família havia uma dificuldade para Jacó tratar todos os filhos da mesma forma. Ele tinha o seu filho de preferência, ele tinha o filho da velhice, ele tinha aquele filho que era mimado, que era cuidado de uma maneira diferente. E a Bíblia registra claramente aqui que Jacó, ele faz uma capa bonita, não é? E dá para o seu filho de presente. Eu fico imaginando os outros filhos, 11 filhos, olhando para aquilo e dizendo assim: poxa, a gente trabalhando lá no campo, ajudando junto com José, e só ele recebe essa capa? Por que só ele agora é beneficiado? E é esse tipo de situação que ajudou a criar todo aquele ambiente desfavorável de briga entre os irmãos. Mas a verdade é, irmãos, que dentro da casa não podia haver a preferência por estar ou gostar mais de um do que gostar mais de outro. E eu quero ampliar esse entendimento aqui, não apenas na visão do pai dando preferência a um filho e deixando de lado os outros filhos, não é, sem a mesma assistência ou o mesmo cuidado afetivo. Porque aqui poderia ser até um abandono afetivo, né? O pai dando uma atenção tremenda para um e deixando de lado os outros 11. Mas eu gostaria de ampliar esse entendimento dizendo o seguinte: que dentro da família, todos nós merecemos a atenção igualitária. Você não pode dar uma atenção maior a um membro da família em detrimento do outro. Claro que guardando as devidas, não é, proporções, porque uma relação de marido com esposa é diferente da relação do pai com o filho, né? Mas você tem que tomar cuidado para não ficar, não é, somente num relacionamento com apenas alguns membros dentro da tua casa, e aí fica um grupo dentro da família. E você já viu família assim? Que quando se reúne, fica a mãe com a filha, o pai com o filho e o outro irmão isolado com a porta fechada e sozinho dentro do quarto. Isso, irmãos, não pode acontecer. Porque quando a gente olha para um padrão cristão de comportamento, quando nós estudamos aqui o livro de Tiago e falamos, né, que Tiago chama a atenção da igreja, porque eles estavam dando preferência aos ricos e deixando de lado os pobres, chamando os ricos para sentar nos primeiros bancos e desprezando os pobres, Tiago vai chamar a atenção da igreja dizendo: olha, vocês têm que tratar todo mundo da maneira igual. Não é porque isso aqui tem uma conta bancária maior que você vai dar uma atenção maior, vai dar um abraço, vai estar ali sentado do lado, dando todo apoio, e o outro que está pobre e é pobre vai ser deixado de lado. Há de se ter um tratamento igualitário. Se na Bíblia ela ensina a igreja a agir assim, esse ensinamento tem que ser aplicado dentro de casa. Não pode ter filho de preferência, não pode ter o irmão de preferência, não pode ter o pai ou a mãe de preferência. Nós precisamos tratar todos os membros da nossa família da mesma forma. Temos que aprender a isso. Mesmo que você tenha uma grande afinidade com a sua mãe ou com seu pai ou com seu irmão, não permita que isto gere dificuldade de relacionamento com outros membros da tua casa. Isso aconteceu com José. O tratamento do seu pai, de maneira diferente, dando presentes para o seu filho de preferência e deixando os outros sem isso, fez com que os seus filhos não crescessem na unidade que deveria ser um lar realmente chamado de lar. E isso, queridos, é muito sério,
Porque quando nós somos pastores, começa a encher o gabinete pastoral de famílias que começam a falar das suas dificuldades dentro de casa, dos seus problemas de relacionamento, muitos desses casos têm a ver com preferência. E às vezes são coisas que precisam ser corrigidas. É a esposa que prefere ficar muito com a filha e deixa de lado o marido. É um irmão que prefere ficar muito com o outro irmão e deixa o outro irmão de lado. E esse tipo de situação, se não for corrigido, acaba gerando um problema seríssimo lá na frente. A Bíblia deixa claro: Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Mas se Israel ou Jacó buscasse a experiência que ele teve com cada um dos seus filhos, certamente ele veria na história de cada um dos seus filhos algo que ele pudesse amar e pudesse colocar como um padrão de relacionamento igualitário dentro de casa. Eu sei que às vezes nós, muitas vezes, somos deixados de lado dentro da nossa própria casa. Mas não use essa experiência negativa para você fazer a mesma coisa. Você tem que ser luz dentro da sua família. Então, se alguém na tua casa deixa você de lado, não faça a mesma coisa. Não retribua o mal com o mal. Paulo diz que o mal que fazem a nós devemos retribuir com o quê? Com o bem. Não pague o mal com o mal, mas sim, se devemos dever alguma coisa, Paulo diz que nós possamos dever o amor, não é? E esse amor nos faz tratar todos os membros da nossa casa de maneira igual. É difícil falar isso quando você tem experiências complicadas com um membro da sua família. Imagine alguém que foi espancado. Imagine alguém que foi desprezado e teve que ouvir palavras duras de membros da sua casa. Você tratar com o mesmo amor alguém que te acolheu dentro da tua casa, membro da sua família, e tratar com o mesmo amor alguém que te desprezou, falou mal e talvez até tenha te agredido. Mas não é assim que a Bíblia fala que nós devemos agir. É por isso, irmãos, que você comprar uma casa é muito mais fácil do que você estabelecer um lar. Mas certamente que tratar de comportamentos inadequados é algo que precisa ser encarado de frente. Não pode pular. Vamos virar essa página? Vamos pular esse capítulo, né? Clica aqui, ó, na setinha para mudar a tela. Não pode ser assim. Se há um tipo de situação que precisa ser resolvido, estes são os comportamentos inadequados dentro de casa. E José nos mostra, ou a Bíblia nos mostra, que a atitude de José foi uma atitude inadequada, porque dele saiu amor de maneira diferente para um filho em detrimento dos outros. Imagine se Cristo agisse assim, não é? Mas o fato é que o seu amor demonstrado por nós foi o mesmo amor por mim, o mesmo amor por você, e essa atitude igualitária nos faz sermos de fato discípulos de Jesus. Por isso, irmão, a justificativa de você não tratar da mesma forma alguém dentro da sua casa porque alguém fez mal a você, não é uma justificativa que tem que estar na boca do cristão. Porque na boca do cristão tem que realmente estar saindo um tipo de atitude ou de palavras que reflitam a atitude que Cristo teve por nós. E esse comportamento, então, de tratar as pessoas de maneira igual, esse sim é um comportamento adequado. Ora, se eu tenho vários irmãos, é óbvio que você vai ter uma proximidade maior com uns do que outros, não é? Mas o amor, o afeto e a atenção
tem que ser disponibilizada de maneira igual. Talvez nem todos aproveitem a maneira igual que você vai distribuir a tua atenção, o teu tempo e o teu amor. Mas de você não pode faltar esse tipo de comportamento. Se você ama a tua casa, se você ama o teu lar, se você quer ter realmente uma família estruturada com bases sólidas, você precisa ser alguém que distribua a tua atenção e o teu amor de maneira igualitária dentro de casa. Isso você vai colher frutos e certamente o Senhor vai criar um ambiente saudável dentro da tua casa. Amém, irmão? E o último comportamento aqui inadequado está no versículo de número 4, agora dos irmãos de José. Veja que no versículo 2 o comportamento inadequado foi de José, no versículo 3 o comportamento inadequado foi de Jacó, e agora no versículo 4 o comportamento inadequado são dos irmãos de José, que diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que eles fizeram? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vejam, irmãos, que a verdade é que aqueles irmãos, eles foram agredidos afetivamente. Imagine alguém que não se sinta amado dentro da sua própria casa pelo seu pai. E a Bíblia mostra aqui que a realidade é que eles poderiam ter ficado chateados com o seu pai, mas a Bíblia não fala que eles ficaram chateados com o seu pai. A Bíblia fala que eles ficaram chateados com quem? Com o alvo da preferência do pai, com José. Eles começaram a odiar o objeto de amor afetivo de Jacó. Ou seja, se a gente destruir a vida desse jovem aqui, o nosso pai vai nos tratar de maneira igual. E aí é que é uma realidade que muitas famílias acabam sucumbindo, porque dentro de casa, uma das situações que precisam ser cultivadas com muita propriedade é a necessidade de liberar perdão. Quando os irmãos de José se sentiram menosprezados, eles não deveriam permitir que dentro do seu coração começasse a gerar um ódio, a ponto da Bíblia dizer que eles não conseguiam falar pacificamente com José. Ou seja, toda vez que os irmãos iam falar com José, saía briga, saía discussão, saía confusão. Agora imagine, quando briga um com um dentro de casa já é complicado, imagine brigando 12 dentro de casa. A confusão que era, voando panela, voando tudo, né? Imagina, era uma confusão. Eu fico imaginando isso, irmãos. Isso tudo por causa de comportamentos inadequados, não só dos irmãos, mas aqueles que nós falamos anteriormente também. Mas a verdade aqui é que aqueles irmãos deveriam, se eram de fato, servos do Deus Altíssimo, deveriam ter a capacidade de olhar aquela situação que os agredia e não permitir que aquele ódio estivesse sendo gerado dentro do coração. Essa é uma realidade que nos aponta todos os dias dentro da nossa casa. Você vai ser provocado, muitas vezes você vai se sentir injustiçado, você vai se sentir deixado de lado, você não vai se sentir valorizado, não vai ter o elogio, não vai ter a palavra de carinho, não vai ter o abraço acolhedor. Muitas vezes vai jogar na sua cara situações que você sabe que não são verdades, às vezes comportamentos que você como servo de Deus tem, mas tua família que não é cristã vai te jogar na cara e vai dizer, olha, que você é um filho inconsequente, que você é um marido que não cuida da casa, que você é uma esposa que é beata, Mas em cima disso, o que a gente faz com as agressões, irmãos? O que a gente faz com as agressões dentro de casa? A gente nutre o ódio como os irmãos de José? Ou a gente começa a trabalhar a necessidade de liberar perdão? Muitas vezes dentro da nossa casa os conflitos não são resolvidos porque a gente espera
que as pessoas que são as agressoras mudem. Mas eu acho que a mudança começa quando você libera o perdão e começa a orar por aqueles que te agridem dentro da tua casa. A Bíblia fala no livro de Jó que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar por quem? Pelos seus amigos, que o acusava de estar em pecado diante de Deus quando ele não estava em pecado. E a sorte de Jó muda quando ele começa a orar pelos seus amigos. E eu creio, irmãos, que a sorte dentro da nossa casa muda quando a gente tira o ódio do coração, a mágoa, o rancor, por palavras que foram ditas, por atitudes que foram feitas, ou omissões que você sente falta até agora. Alguns podem dizer: meu pai não foi presente, minha mãe não foi presente, tive conflitos com os meus irmãos, problemas terríveis, e aquilo sendo acumulado dentro do teu coração, você começa a criar ódio, mágoa, ira dentro do teu coração, e aí não tem festa de família, não tem relacionamento nenhum. Você entra em casa, vai direto para o quarto, sai do quarto, vai direto para a escola e para o trabalho, não tem nenhum tipo de diálogo com o irmão, com a irmã, ou com o pai, com a mãe. Por quê? Porque o nosso coração já está petrificado. E a verdade é que se nós somos cristãos de fato, discípulos de Jesus, o que não pode faltar dentro de casa, e é a receita para um lar abençoado, né? O que não pode faltar é o perdão. Se os filhos de Jacó, irmãos de José, tivessem esta realidade sendo colocada ali, eles não precisariam vender o seu irmão e nem passar por todas aquelas situações, para que depois, lá no final, né, a gente sabe que Deus tinha um propósito em todas as coisas, não é? Mas a falta que o perdão faz dentro das quatro paredes da nossa casa. Quem sabe, irmão, você tem entrado aqui nesta noite e você está sorrindo para a gente, né? A gente canta junto, a gente lê a Bíblia, a gente ora. O pastor pede para você falar alguma coisa, você vira para o irmão, dá um sorriso e fala, né? Mas quando você chega em casa e fecha a porta da tua casa, está um caos. A coisa não está legal. E aí o que você faz? Você vai entrar dentro do quarto de novo, vai fechar, vai dormir ali e vai ignorar. Parece uma bolha, né? Dentro de um oceano, uma bolha de ar dentro do oceano. Não. O que você precisa fazer é tirar os comportamentos inadequados da tua vida. Não espere os outros, faça você, porque eu tenho certeza que sua família ver você, ela vai começar a refletir. E o Espírito Santo de Deus agindo, Deus vai mudar e vai transformar a sua casa num lar, vai transformar a sua casa em um ambiente saudável. É por isso, irmão, você nota no final do culto, lembra que o pastor ele fala no final do culto? Você volte em paz para a tua casa, em segurança, e quando você chegar em casa, você encontra o quê? Um ambiente de paz. Porque é isso que todo mundo quer, né? Chegar em casa e encontrar o quê? Um ambiente de paz. Mas isso depende muito de como nós reagimos com aquilo que acontece dentro da nossa casa. Por isso, né, eu termino essa palavra fazendo uma retrospectiva. Se há comportamento inadequado dentro da casa, ela jamais será um lar. E se você quer transformar a sua casa em um lar, primeiro, valorize aquilo que os membros da sua família fazem de bom. Não apenas cornete, não apenas aponte os defeitos, mas valorize o que é bom, o que é bem feito, o que é saudável, né? Segundo, compartilhe igualitariamente os seus sentimentos. Permita-se amar até mesmo aqueles que você não sente que irão retribuir este amor que você está dando. Não crie barreiras, porque certamente isso vai impedir a sua casa de ser transformada num lar. E por último, libere perdão.
Não deixe que o ódio, a ira, o rancor, a mágoa de alguma situação que a gente não ignora, e às vezes é muito grave, a gente sabe disso, não ignora, mas não permita que isto possa ocupar o teu coração em relação aos membros da tua família. Libere perdão. Se você não consegue, peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me ajude a liberar perdão e a enxergar esse membro da minha família como alguém digno de ser amado, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz coisas que nós não queremos e às vezes nos sentimos incapazes, mas Ele, através de nós, agirá para transformar a nossa casa num verdadeiro lar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos entregar diante do Senhor a nossa casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na nossa vida, e esse milagre, Senhor Deus, é tirar da nossa existência os comportamentos inadequados que nós vivenciamos dentro das quatro paredes da nossa casa. Ó Deus, faz o milagre de transformar um ambiente de guerra, um ambiente, Senhor, de frieza, um ambiente de desprezo, um ambiente de violência, que muitas vezes, Senhor Deus, fazem parte da realidade das nossas casas. E permita, Senhor, em nome de Jesus, que esses comportamentos inadequados sejam afastados de uma vez por todas de dentro da nossa casa. Ó Deus amado, abre os nossos olhos
Abre os nossos olhos para vermos as virtudes daqueles que convivem junto conosco. Senhor, nós só vemos defeitos, reclamações. Nós só murmuramos daquelas situações que acontecem e que não nos agradam dentro da nossa casa. Abre os nossos olhos para enxergarmos, Senhor Deus, as coisas boas que acontecem dentro do nosso lar. E permita, Senhor, que haja o valor, o elogio, o reconhecimento, porque essas coisas vão abrindo portas, vão curando feridas, vão abençoando, criando laços que serão intransponíveis futuramente. Ó Deus, permita que os nossos sentimentos sejam igualitários, mesmo que experiências sejam diferentes, mesmo, Senhor Deus, que tenhamos proximidade maior com um ou com o outro, mas que o sentimento seja igual, que o amor seja distribuído de maneira igual, que reconheçamos, Senhor Deus, que fomos amados de maneira igual e que o Senhor nos leva a olharmos para dentro do nosso lar, para pessoas que precisam ser amadas de uma maneira igual. Senhor, cuida do nosso coração. Quem sabe eu esteja falando com pessoas que estão com o coração amargurado, com o coração com ódio, com rancor. Ó Deus amado, gente que está chorando por dentro, ou gente que está com raiva dentro e que gostaria, Senhor, de fazer justiça com as próprias mãos, se possível. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha transformar esse coração, venha tirar esse sentimento dentro desta vida, Senhor, e permitir que o teu perdão seja liberado no coração desta pessoa, para que haja cura nesta relação. Ó Deus amado, faz aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Move-nos, Senhor Deus, para que este perdão seja liberado. Por isso, cura a gente primeiro. Cura a gente, Senhor Deus, cura o nosso coração, cura os nossos olhos, porque sendo curados, Senhor Deus, esta cura irá alcançar os membros da nossa casa. Eu creio nisto, transformando esta casa num verdadeiro lar. Eu quero pedir em nome de Jesus, por cada lar aqui representado, por cada família aqui representado. Alguns são os únicos crentes dentro da sua casa, e eu quero pedir em nome de Jesus que tu venhas abençoar, Senhor Deus, esta família, para que eles tenham experiências grandiosas com o Senhor, e tudo aquilo que foi falado neste lugar, nesta noite, não fique apenas na teoria, mas que seja, Senhor, algo vivenciado na vida da tua igreja, e que testemunhos venham sobre o poder de Deus, transformando casas em lares para a glória do seu nome. Nós louvamos o teu nome porque tu és fiel. A tua bondade, Senhor, alcançou a família de José e de Jacó, e nós lemos no final que houve reconciliação. Eles se tornaram uma verdadeira família, um lar abençoado, Senhor Deus, base da nação de Israel. E o que pedimos, Senhor, repete na nossa casa o que tu fizeste neste lar. Repete, Senhor, porque nós queremos viver num lar. Nós queremos viver num ambiente saudável. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você crê nisto? Amém? Glória a Deus por isso.